A história começa com o chefão do crime sentado em uma reunião com seus associados, lembrando a todos que eles estão no ramo de empregos temporários há mais de 15 anos, e que ele usou todos os truques sujos possíveis para colocá-los de volta nos trilhos. Já dá para perceber que este é um homem que tem pouquíssima consideração pelos outros seres humanos, já que ele usa homens como cadeiras para seus associados se sentarem, e ainda utiliza a mão de um deles como cinzeiro. Hoje marca uma ocasião importante para a operação suspeita dele. Então decidem comemorar. Uma taça de vinho é servida por um cara de óculos, e então passada por um provador dá o primeiro gole, e confirmar que não há veneno antes que o chefão beba. O provador toma um gole e dá o sinal verde, dizendo que a bebida está limpa. Com isso, o chefão serve um copo para si mesmo, e dá um gole. Mas quase imediatamente após esse único gole, ele começa a desabar, deixando claro que a bebida estava de fato envenenada. Os outros imediatamente agarram o provador, presumindo que ele é o responsável, mas na verdade foi obra do cara que serviu a bebida desde o início, Hikaru Jero. Com isso resolvido, Jero troca de volta para suas roupas normais e vai para casa, mas no caminho ele vê uma linda garota loira beijando um homem dentro do carro dele. Jero fica tão distraído observando os dois que acaba andando direto contra uma parede. Mais tarde naquela noite, depois que Jero chega em casa, ele se acomoda com um sorvete enquanto sua irmã mais nova, Akari, pergunta como ele conseguiu fazer o veneno passar pelo provador. Jero explica que tudo o que fez foi desenvolver lentamente uma imunidade no provador ao longo do tempo. Ele passou 3 meses adicionando discretamente pequenas doses de veneno na comida do provador, até que o corpo dele fosse capaz de suportar uma quantidade letal. Akari ouve isso e diz que deve ter dado um trabalho enorme, e Jero admite que realmente deu. Ninguém jamais esperaria que alguém fosse tão longe assim, e é exatamente por isso que eles conseguem continuar no ramo de assassinos de aluguel. Fora isso, Akari pergunta a Jero se ele já pensou em se casar, e Jero quase se engasga com o sorvete ao ouvir a pergunta. Jero sinceramente acredita que tem pouquíssimas chances de se casar algum dia, especialmente porque quase não tem contato com mulheres nesse tipo de trabalho. Ele se lembra de que a avó deles quer que um dos dois assuma como o novo líder do clã do veneno, e quando ele disse que não podia porque era solteiro, ela tratou de arranjar um casamento com uma completa desconhecida de uma família secundária, e quase o forçou a se casar na hora. Jero sabe que isso significa que se continuar solteiro, a linhagem dos mestres do veneno vai acabar com ele. Akari reconhece isso, acrescentando que também não é como se ela conseguisse imaginar garotas correndo atrás dele de qualquer forma. Jero então pega o celular e vê uma mensagem do mestre dos insetos, então sai para comer algo com ele. Eles conversam um pouco e Jero comenta que pretende passar o resto da vida solteiro, mas é aí que o mestre dos insetos menciona que na verdade está pensando em se casar em breve, com uma garota quieta e doce que conheceu há pouco tempo. Jero fica genuinamente surpreso, porque sempre imaginou que o mestre dos insetos acabaria envelhecendo sozinho. De qualquer forma, o mestre dos insetos faz questão de lembrar Jero de que, só porque ele vai se casar, isso não muda o fato de que eles continuam sendo bons amigos. Dito isso, o mestre dos insetos ativa suas pernas de inseto e começa a ir embora, mas Jero o chama de volta no último segundo, e diz que sempre viu o casamento como algo negativo, mas depois de ouvir ele falar sobre isso naquela noite, está começando a pensar que talvez não seja tão ruim assim. No dia seguinte, Jero vai para um novo trabalho, e no caminho, o homem que o contratou começa a falar sobre as garotas que trabalham no escritório dele, mas Jero simplesmente ignora, e diz para ele focar no que vieram fazer. Em seguida, o homem apresenta a Jero o próximo alvo da lista que precisa ser eliminado, uma mulher chamada Mei, uma golpista de casamentos de coração frio que tem causado muitos problemas. Ele pede para Jero cuidar dela. Jero não perde tempo e injeta nela um soro, dizendo que ela está prestes a sofrer uma severa paralisia nervosa que vai subir em direção ao cérebro. Ele diz que em questão de segundos, ela vai sentir uma dor agonizante, como se estivesse sendo rasgada por dentro. Mas em vez de se assustar, Mei começa a flertar com Jero. Jero não cai na provocação, e acha que isso não passa de uma última tentativa desesperada de se salvar. Mei admite que enganou pessoas, mas explica que fez isso principalmente para pagar o tratamento do irmão mais novo, que está muito doente. Ela diz que aproveitou todas as oportunidades que encontrou, e aceitou trabalhos que nunca poderia contar a ninguém, mas mesmo assim nunca foi suficiente. Ela cospe um pouco de sangue enquanto o veneno começa a fazer efeito, e acrescenta que, se vai morrer com alguém que se parece exatamente com o homem que ama ao lado dela, então isso já é bom o suficiente. Ela encara Jero nos olhos e pede que, pelo menos, ele diga o nome dele antes que tudo acabe. Jero sente um leve calor subir ao rosto enquanto responde em voz baixa. Enquanto isso, o homem observa Jero trabalhando por uma tela, e as garotas
todas ao redor começam a se perguntar por que ele está demorando tanto, questionando se ele é realmente tão bom quanto dizem. Mas o homem apenas manda que relaxem, porque ele vem da família Gero, um dos nomes mais antigos e respeitados no ramo de assassinatos. Então não tem dúvidas de que ele vai concluir o trabalho. De volta com Gero, ele começa a se perguntar seriamente se May realmente tem sentimentos por ele. Mas é nesse momento que a Kari liga e diz que está voltando para a casa principal, porque decidiu ajudar a produzir o próximo herdeiro da família Gero e o novo mestre do veneno. Um dos membros da família secundária também está procurando uma parceira, então ela decidiu simplesmente se casar com ele. Gero a interrompe e diz que ela não precisa ir tão longe, mas a Kari lembra que a avó deles está completamente séria sobre ter um herdeiro, e até disse que se a Kari se recusar, vai tirar a liberdade dela e forçar a situação. Por isso, a Kari prefere fazer as coisas do seu próprio jeito e nos próprios termos. Gero pergunta o que vai acontecer com a namorada dela, e a Kari simplesmente diz que vai ter que terminar com ela. Gero pede para ela esperar e não fazer nada ainda. Ele volta até May e pede ela em casamento, e explica que para se tornar o líder do clã do veneno, ele precisa estar casado, e como ela pelo menos tem sentimentos por ele, ele quer que seja com ela. Ele também menciona que poderia ajudar com a doença do irmão dela. May olha para ele com uma expressão brilhante, que por um momento faz Gero sorrir, mas então seu rosto fica completamente frio enquanto ela diz que não há a menor chance de aceitar isso. Ela explica que já sabia que ia morrer de qualquer forma, então só quis tentar algo pela última vez por diversão e agora pode partir em paz. Ela então diz que as outras pessoas se apaixonam e se casam porque realmente combinam entre si, mas no caso dele, ele nunca vai ser um bom par para alguém que ele pode acabar matando a qualquer momento sem pensar duas vezes. Ela diz a ele que se algum dia quiser ser um bom par para alguém, precisa começar sendo honesto sobre o que realmente sente, porque um casamento construído apenas por herança nunca vai durar. Gero ouve isso e finalmente se abre. Ele diz que mesmo sendo um assassino de sangue frio, ainda quer uma vida tranquila ao lado de alguém que ame. Ele quer alguém que o ame pelo que ele é e que realmente se importe com seus sentimentos, mas acredita que isso nunca vai acontecer, porque nunca frequentou uma escola normal e nunca teve a chance de conhecer garotas. Ele viveu a vida inteira como um mestre do veneno e foi treinado para nunca abrir o coração para ninguém. May começa a rir ao ouvir isso, porque ele acabou de compartilhar seus sentimentos com ela mesmo tendo acabado de se conhecerem. Ela diz que não é tão difícil quanto ele pensa. Tudo o que ele precisa fazer é conhecer diferentes tipos de pessoas e mais cedo ou mais tarde vai encontrar a pessoa certa. Então ela diz para ele simplesmente terminar o trabalho. Enquanto fala isso, começa a chorar, percebendo que as contas médicas do irmão mais novo nunca mais serão pagas. De repente, o contratante chega com seu grupo e diz para Gero parar de perder tempo e matar May de uma vez, mas Gero se recusa. Ele diz que não vai matá-la porque precisa dela. Ele acredita que May deve ser habilidosa em unir pessoas, já que foi escolhida para se casar dentro do grupo deles. Então quer contratá-la para isso. Ele promete que fará tudo o que puder para manter ela e seu irmão mais novo vivos, e em troca quer que ela o ajude a encontrar alguém para se casar. May fica surpresa e um pouco animada ao ouvir isso, porque ninguém nunca disse algo assim para ela antes, mas uma bala de repente passa raspando pelo rosto dela. O contratante diz que está decepcionado com Gero e que agora não tem escolha a não ser matá-lo. Ele acrescenta que matar o herdeiro do mestre do veneno vai colocá-los no topo do ramo. Gero diz que o contratante e seu grupo arruinam a vida das pessoas ao roubar empregos de gente comum e depois chantageá-las com o que descobrem. Gero explica que só mata pessoas ruins sem sentir culpa, então isso significa que todos eles se enquadram nisso. Gero então injeta em si mesmo um de seus soros, e o efeito atinge seu corpo imediatamente. Seus olhos ficam verdes e ele coloca uma máscara de gás. O contratante e seu grupo começam a atirar sem parar, mas quando os tiros cessam, tanto Gero quanto May desapareceram. O contratante olha para cima e os vê no teto, mas já é tarde demais. No instante seguinte, todos os seus homens estão no chão, fracos e incapazes de se levantar, porque Gero os envenenou. May fica chocada ao ver o quão habilidoso Gero realmente é, porque pensou que ele estava apenas falando antes. Gero diz a ela que só usou seu veneno 300 tormentos do inferno, então eles não vão morrer, mas a dor e o medo devem ser suficientes para impedi-los de fazer esse tipo de trabalho novamente. Depois disso, Gero liga para Kari e diz para ela não terminar com a namorada, porque ele vai se casar e assumir como o novo chefe do clã do veneno. A Kari fica feliz ao ouvir isso. Nesse momento, o contratante tenta fugir. No entanto, ele corre direto contra um espelho unidirecional e fica preso. Gero então lança uma agulha envenenada nas costas dele, causando o mesmo efeito dos outros e impedindo que ele escape. Depois disso, eles saem do prédio e se preparam para entrar em um táxi. May ainda não consegue se mover porque está na cadeira, então pede para Gero carregá-lo. Gero entra em pânico
imediatamente, porque nunca tocou em uma garota fora do trabalho. Mei manda ele relaxar e então revela que na verdade é um homem. Isso choca Jero e o deixa sem palavras. Eles vão para um hotel, onde Jero confirma que Mei é realmente um homem. Ele pergunta por que Mei usa roupas femininas. Mei explica que se veste como mulher quando engana homens, e como homem quando engana mulheres. Ele diz que é mais divertido jogar dos dois lados. Mei então promete a Jero que, quando terminar de ajudá-lo, ele será capaz de atrair tanto homens quanto mulheres. Mei diz a Jero que já o inscreveu em um evento de encontros e pede para ele preencher seus dados. No dia seguinte, eles vão ao evento e percebem que há muito mais homens do que mulheres. Para resolver isso, Mei se veste como mulher e chama a atenção de vários homens, o que reduz o número de rivais que Jero precisa enfrentar. Jero aprende que a primeira impressão é muito importante, então Mei decide que eles precisam encontrar o charme natural dele e destacá-lo. Quando Jero conversa com a primeira garota, ele imediatamente diz que ganha milhões de dólares por ano. Isso faz com que ela perca o interesse e o rejeite. Quando ele conta a Mei o que aconteceu, Mei não se surpreende. Ele explica que começar falando de dinheiro só faz com que ele pareça arrogante. Mei diz pra Jero sorrir mais na próxima vez. Quando Jero tenta isso com outro grupo de garotas, seu sorriso parece forçado e desconfortável, e todas o rejeitam. No fim do dia, Jero fica frustrado, porque tudo saiu pior do que ele esperava. Mei então mostra a Jero um aplicativo de encontros, no qual inscreveu e diz que ele já tem um encontro marcado. Mais tarde, durante o encontro, Jero tem dificuldade para comer, porque foi treinado como mestre do veneno, a nunca comer comida que não foi preparada por ele mesmo. Quando finalmente cria coragem para dar uma mordida, seu encontro já foi embora. Depois de tudo isso, eles decidem parar por aquele dia e tentar novamente no dia seguinte. Quando Mei se vira para ir para casa, um jeep passa de repente e alguém o puxa para dentro antes de acelerar. Jero vê isso e corre atrás do carro, mas não consegue alcançá-lo. Dentro do carro, o homem pergunta a Mei o que ele fez com seu irmão mais velho, o contratante de antes, e por que ele de repente deixou os serviços de limpeza da família. Mei diz que não sabe de nada, mas o homem não acredita. Ele dispara um projétil de chumbo pela boca, que acerta o rosto de Mei e causa dor. Mesmo assim, Mei continua negando qualquer envolvimento. O homem se prepara para atirar novamente. Nesse momento, o motorista vê Jero parado no meio da estrada. Eles decidem não parar e tentam atropelá-lo. Instantes antes do carro atingi-lo, Jero salta por cima e atinge o veículo com um veneno térmico especial. O ataque é forte o suficiente para dividir o carro em movimento em duas partes. Jero persegue o carro destruído e consegue alcançá-lo. Quando o lado onde Mei está começa a cair de uma ponte, Jero chega a tempo e o puxa para a segurança, enquanto os outros caem na água abaixo. Enquanto segura Mei, Jero devolve o celular que ele havia deixado cair antes e agradece pelo dia. Ele diz que graças a Mei conseguiu conhecer muitas garotas em um único dia. Ele admite que não é bom nisso, mas ainda assim quer a ajuda de Mei. Mei percebe que Jero não conseguiu nenhum único contato no evento, então pede o número dele. Mei se torna o primeiro amigo de verdade de Jero, mesmo que ele duvide que vai fazer muitos outros. Enquanto caminham juntos, Mei olha para Jero e se sente atraído por ele. Nesse momento ele entende que esse é o verdadeiro charme de Jero. No dia seguinte, Mei mostra um folheto para Jero e diz para ele encontrá-la na tarde seguinte na Galeria de Arte Oceânica Avocado. Jero não faz absolutamente nenhuma ideia de como uma galeria de arte em um navio de cruzeiro tem qualquer relação com ajudá-lo a se encontrar seu charme, mas Mei apenas diz para ele confiar no processo e seguir com isso. Então no dia seguinte, Mei se encontra com Jero na entrada do navio de cruzeiro e Jero fica genuinamente impressionado com o quão linda ela está. Pouco depois os dois entram na galeria de arte e Jero é imediatamente pego de surpresa por quão deslumbrante é o cenário lá dentro, embora ainda não consiga entender por que Mei o trouxe justamente para aquele lugar. Mei então explica que hoje vai servir como um ensaio de como um primeiro encontro realmente deve parecer e se sentir, com ela fazendo o papel do par dele. Ela aponta que mesmo que Jero conseguisse de alguma forma pegar o número de uma garota e marcar um encontro de verdade, a forma como ele se comporta agora faria tudo dar muito errado. Então ela acha muito melhor ele ir já tendo praticado e se preparado direito. O encontro de mentirinha começa, e Mei passa a descontar pontos de Jero toda vez que ele parece rígido demais ou estranho demais na maneira como age. Mas então, depois de um tempo andando por ali, Jero para no meio do caminho quando vê um kit de doces D e Y de 40 anos em exibição, avaliado em mais de 30 milhões de ienes. Algo nisso faz Jero começar a falar naturalmente e com uma personalidade genuína, e ele acaba tendo uma conversa surpreendentemente
extremamente cativante com Mei sobre o kit de doces sem nem tentar. Mei fica impressionada o suficiente para dar a ele 30 pontos de bônus na hora, e pela primeira vez ela sente uma verdadeira esperança sobre do que ele pode ser capaz. Um pouco mais tarde, Mei chama a atenção de Gero para um homem de aparência estranha sentado no chão ali perto, mexendo inquieto sozinho, e pergunta o que ele acha dele. O primeiro instinto de Gero é pensar que o homem deve ser sem teto, ou está lidando com algum tipo de problema de saúde mental. Mas então um grupo de turistas de repente o reconhece e imediatamente se junta ao redor dele com entusiasmo. Mei explica que o homem não é ninguém menos que o Sr. Shiratori, um dos pintores jovens mais celebrados e conhecidos de todo o país. Ela o usa como um exemplo vivo para mostrar a Gero que as pessoas geralmente são atraídas por outras por causa de seus talentos e dons únicos. O Sr. Shiratori pode parecer e agir de uma forma completamente estranha para um desconhecido, mas seus fãs não o quereriam de outro jeito, porque ele já conquistou todos eles completamente por meio de sua habilidade extraordinária. Gero leva isso em consideração, mas diz a ela que não acha que tenha algo assim a seu favor. Mei diz que ele está enganado quanto a isso. Ela menciona o que aconteceu antes com o contato, quando ele acabou com uma sala inteira cheia de homens perigosos e atirou de lá sozinho. Ela diz que não tem absolutamente nenhuma dúvida de que algo assim é uma parte genuína do charme dele. Dito isso, ela diz para ele esquecer aplicativos de namoro e festas de matchmaking, porque acredita que a melhor forma de ele encontrar uma parceira é ajudando as pessoas. Ela sugere coisas como resgatar reféns, proteger pessoas importantes e deixar as garotas perceberem ele enquanto faz um bom trabalho. Gero fica surpreso com essa ideia, porque ele é um mestre dos venenos e seu trabalho habitual é assassinar pessoas. No entanto, Mei explica que não existe nenhuma regra que diga que ele também não pode ajudar os outros. Ao ouvir isso, Gero começa a pensar seriamente sobre o assunto. Mais tarde naquela noite, os guardas percebem que uma peça valiosa de arte está desaparecida. Eles rapidamente assumem que Himekawa é a responsável. Os guardas informam o piloto do navio, e ele começa a verificar se há barcos próximos que possam ter saído do cruzeiro. Quando não encontram nada, eles concluem que Himekawa ainda deve estar em algum lugar a bordo. O que eles não percebem é que Himekawa já está muito abaixo do nível do mar, se movendo em direção à terra com seu tubarão, Chomsky. Ela chega perto da costa e vê seus companheiros acenando para ela, então acredita que conseguiu escapar em segurança. De repente, um redemoinho se forma e puxa seus companheiros para dentro, pegando-a de surpresa. E então uma pessoa de terno branco salta em direção a ela. Ao mesmo tempo, Gero e Mei estão em um buffet. Gero agora está pensando seriamente na ideia de salvar pessoas. Então pergunta a Mei onde pode encontrar trabalhos desse tipo. Mei mostra a ele um site chamado Dark Nav, onde diferentes tipos de trabalhos são listados, incluindo capturar criminosos e impedir contrabandistas. Ela fica surpresa que Gero nunca tenha ouvido falar disso antes, e Gero explica que normalmente consegue seus trabalhos por meio de intermediários. Gero passa um tempo navegando pelo site até encontrar uma missão de resgate envolvendo Himekawa. O relatório diz que ela foi capturada por bandidos que estão exigindo a devolução de obras de arte que as autoridades confiscaram, em troca da libertação dela. Himekawa é conhecida por muitos como uma ladra famosa, mas a verdade é diferente. Colecionadores ricos e cruéis frequentemente roubam arte de pessoas que não podem se defender, e Himekawa secretamente devolve essas peças roubadas aos seus verdadeiros donos. Por causa disso, ela tem apoiadores leais. Um fã-clube dedicado a ela foi quem contratou Gero para resgatá-la. Mei não fica nem um pouco surpresa que Gero tenha sido o único a aparecer para o trabalho, já que não haveria muitas pessoas dispostas a assumir algo tão arriscado por um pagamento tão baixo. Ainda assim, ela acha que isso pode até jogar a favor deles, porque com quase nenhuma concorrência por perto, isso dá a Gero a oportunidade perfeita de se destacar e ser o cavaleiro de armadura brilhante dela. Gero se apresenta como um dos mestres dos venenos, e os homens que o contrataram ficam visivelmente chocados ao se verem diante de um verdadeiro mestre dos venenos. Enquanto isso, o sequestrador se inclina em direção a Himekawa e a provoca, dizendo que nunca encontrou alguém tão bonita quanto ela antes, e pedindo para que ela mude de lado e se junte a ele. Mas Himekawa recusa na hora, dizendo que só rouba por causas em que realmente acredita, e que sua missão é devolver cada obra de arte que ele roubou para as pessoas a quem elas realmente pertencem. Uma das pinturas que ele roubou pertencia a uma garotinha cuja mãe havia falecido, e Himekawa fez uma promessa pessoal para essa menina de que iria recuperá-la, não importava o que. O sequestrador se
irrita ao ouvir tudo isso e chama o Shio, que a agarra pelo pescoço e joga água nela sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Gero e Mei dão início à missão de resgate e avançam por um shopping. É então que, ao virarem uma esquina, dão de cara com dois guardas armados. Mas Gero se coloca imediatamente à frente dela e derruba os dois com um único chute dividido, antes que eles possam fazer qualquer coisa. Mei começa a pensar que talvez devesse ficar para trás e deixar Gero terminar a missão sozinho, mas Gero se abaixa e a ajuda a se levantar, dizendo de forma direta que precisa dela ao seu lado, o que já é o suficiente para dar a ela o impulso de confiança necessário para continuar. Enquanto isso, o Shio continua despejando seu ferro fluido sobre Himekawa, mas o chefe manda ele parar com isso e lidar com os intrusos que acabaram de invadir. Então o Shio vai cuidar deles. De volta com Gero e Mei. Enquanto continuam avançando pelo navio, Gero começa a ensaiar em voz baixa as falas que pretende usar com Himekawa, quando finalmente chegar até ela. É então que eles dão de cara com outro grupo de guardas bloqueando o caminho, mas Gero lida com todos eles com facilidade usando suas artes marciais, derrotando cada um com tranquilidade enquanto continua praticando suas cantadas em voz alta com Mei entre um golpe e outro. Os dois então entram juntos em um elevador e descem para a área inferior. Ao mesmo tempo, o chefe aponta uma arma para Himekawa. No início ela acha que ele vai matá-la de forma covarde, mas então ele muda e aponta a arma para a pintura. Ele diz para ela obedecer a tudo que ele disser, ou vai destruir a pintura. Himekawa percebe imediatamente que é a mesma pintura que ela prometeu devolver para uma garotinha. Ela não pode permitir que seja danificada, então concorda em seguir suas ordens sem resistir. Então, de repente, os braços do chefe são arrancados por uma força desconhecida, e ele fica extremamente assustado e começa a entrar em pânico. Depois disso, um ser estranho surge da parede, entra no corpo dele e o queima vivo por dentro. No entanto, isso não está realmente acontecendo na realidade. É apenas uma alucinação criada por causa do veneno que Gero havia dado a ele anteriormente. Gero então avança calmamente e se apresenta para Himekawa. Ele diz a ela que é o mestre que veio resgatá-la. Himekawa fica chocada que o mestre tenha vindo pessoalmente salvá-la. Ela também rapidamente diz a Gero que não tem dinheiro suficiente para pagar por esse trabalho, o que o pega completamente desprevenido, já que ele não planejou o que dizer depois da sua apresentação. Logo em seguida, Mei entra na sala e começa a tentar remover as correntes que estão prendendo Himekawa. Mas de repente, o Shio aparece por trás e agarra Himekawa com força, impedindo que ela se mova. Em resposta a isso, Gero imediatamente injeta em si mesmo um soro de aprimoramento que aumenta suas habilidades físicas muitas vezes além do seu limite normal. Ele então avança direto em direção a Ushio, mas ela de repente desaparece da vista e reaparece em outro lugar, deixando Himekawa para trás no meio da confusão. Por causa disso, Gero rapidamente lança Himekawa na direção de Mei para que ela possa mantê-la segura e fora de perigo. O Shio então ataca usando punhos de água. A força do ataque dela é tão grande que quebra o chão abaixo deles e faz com que ambos caiam e continuem lutando em um nível inferior do prédio. Depois disso, o Shio rapidamente avança novamente em direção a Gero, mas em vez de continuar atacando imediatamente, ela de repente pede desculpas por não ter se apresentado corretamente antes. Ela então oferece a ele seu cartão de visita. Ela já sabe que Gero é um mestre dos venenos e pergunta se ele quer resolver a situação em particular em vez de lutar. O Shio explica que também é uma mestra da água. Ela acredita que se dois mestres lutarem seriamente, o dano será grande demais, e irá muito além do que Gero está sendo pago por esse trabalho. Por causa disso, ela oferece a ele 10 vezes o valor que seu cliente prometeu originalmente se ele concordar em deixar Himekawa e abandonar completamente a missão. Enquanto isso, Mei está observando tudo o que está acontecendo e está completamente confusa com a situação. Nesse momento, a seringa de aprimoramento de Gero rola pelo chão em direção a ela. Ela percebe que ainda há um pouco de líquido dentro e estende a mão para pegá-la, mas Gero de repente grita para ela não tocar nisso. O Shio vê essa reação e imediatamente entende que a substância não é um soro comum, mas na verdade um veneno extremamente perigoso. O Shio então explica que os mestres herdam linhagens modificadas, que estão conectadas às suas habilidades especiais. No caso dos mestres dos venenos, sua linhagem fortalece o corpo quando exposto a uma dose letal de veneno. No entanto, Gero explica que isso não é toda a verdade. Ele acrescenta que na realidade também é uma maldição que força os mestres dos venenos a terminar seu alvo antes que o próprio corpo entre em colapso completamente. Como Ushio também é uma mestra, Gero supõe que ela também deve ter uma linhagem modificada, mesmo que sua habilidade de controlar água pareça quase magia para ele. No entanto, Ushio não responde a essa suposição. Em vez disso, ela pergunta mais uma vez se Gero está disposto a chegar a um acordo e resolver tudo pacificamente. Quando Gero recusa novamente, Ushio começa a atacá-lo imediatamente. No início, a luta
está a favor dela, e ela claramente está dominando. Mas Gero rapidamente muda a situação ao cobrir a luva dela com veneno térmico, o que faz com que ela exploda de repente. Essa pequena abertura dá a Gero a chance de que ele precisa, e ele rapidamente segue com outro ataque que derruba Ushio no chão. Enquanto Ushio se levanta lentamente, ela fica chocada e confusa sobre como Gero conseguiu acertá-la 3 vezes, seguidas exatamente no mesmo ponto com precisão de nível milimétrico. Gero então fala e diz que está fazendo tudo isso por Himekawa. Mesmo que eles sejam estranhos agora, ele acredita que ela pode se tornar muito importante para ele no futuro. Por causa disso, ele está disposto a arriscar completamente a própria vida por essa possibilidade, mesmo que isso acabe o matando. Ushio ouve o que Gero diz, e isso faz com que ela pense que ele amoleceu. Por causa disso, ela imediatamente libera sua linhagem modificada Chicotes do Inferno, e o ataca usando jatos de água em alta pressão. Os ataques vêm rapidamente e com muita força, mas Gero consegue desviar de todos eles. No entanto, durante a troca de golpes, Mei é atingida por um dos ataques, o que faz Gero ficar preocupado com o estado dela. À medida que a luta continua, Himekawa pergunta a Mei se ela está bem, e questiona por que ela está levando isso tão longe. Mei responde dizendo que isso é simplesmente o trabalho delas, e que a principal prioridade no momento é colocá-la em segurança. Ela diz a Himekawa para parar de se preocupar com elas, e simplesmente fugir enquanto ainda pode. No entanto, Himekawa se recusa a ir embora. Ela não é o tipo de pessoa que foge quando as coisas ficam perigosas. Em vez disso, ela pergunta a Mei como pode ajudar. E enquanto pensam nisso, as duas notam a seringa com veneno caída ali perto. Enquanto isso, Gero está começando a ser pressionado por Ushio. Ele já usou todas as suas agulhas e venenos, e sem eles não consegue contra-atacar direito. Ao mesmo tempo, os ataques constantes de Ushio dificultam que ele chegue perto o bastante para enfrentá-la diretamente. No meio da batalha, os pensamentos de Gero voltam para sua infância. Ele se lembra de ter sido treinado pelo líder do clã do veneno. Naquela época, ele foi avisado de que ninguém jamais poderia descobrir sobre a linhagem modificada do clã do veneno. Se alguém viesse a descobri-la por qualquer motivo, ele teria que eliminar essa pessoa sem hesitar. Gero sai dessa lembrança e volta a focar na luta. Nesse exato momento, Himekawa de repente se joga sobre ele e lhe mostra a seringa com veneno. Gero a lembra de que está ali para resgatá-la e diz mais uma vez para ela fugir. No entanto, Himekawa se recusa e diz que não é alguém que quer ser salva como uma princesa indefesa. Por isso, ela está disposta a lutar e ajudá-lo em vez disso. De repente, Ushio usa seus tentáculos de Hydra para agarrar Himekawa e puxá-la para longe. Ela zomba de Himekawa por ser tola o bastante para descer e se envolver na luta. Naquele momento, Gero se levanta e segura firmemente a seringa na mão. Ushio reconhece imediatamente o que é e manda que ele a solte agora mesmo. Gero deixa a seringa cair no chão. Assim que faz isso, ele avança na direção de Ushio, em uma velocidade incrível. Enquanto corre, ela olha para a seringa e percebe que está vazia. Isso a faz entender que Gero já tomou a dose do veneno. Quando ela percebe isso, já é tarde demais. Gero avança e a atinge com uma agulha envenenada diretamente no pescoço. O ataque faz efeito instantaneamente, e Ushio desaba na mesma hora. Depois disso, Gero segura Himekawa e a mantém em seus braços. No entanto, ao fazer isso, ele de repente percebe que suas mãos estão na zona de não toque. Isso o faz entrar em pânico, e ele rapidamente olha para Mei, pedindo ajuda. Pouco depois, Ushio acorda e vê Gero olhando para ela. Gero explica calmamente a técnica de água dela, e menciona que já leu sobre isso muitas vezes na biblioteca do clã do veneno. Ushio fica confusa, porque não consegue entender por que ele escolheu não matá-la quando claramente teve a chance de fazer isso. Gero então explica que veio até ali para resgatar Himekawa, não para matá-la. Agora que a derrotou, ele acredita que isso já é o suficiente para lhe dar uma lição, para que ela não volte a interferir com ele. Quanto ao outro sequestrador, Gero também decide não matá-lo. Em vez disso, ele o deixa ir com um aviso. Essa decisão irrita Ushio, e ela chama Gero de mole por poupar os dois. Gero responde dizendo que se alguém cruzar o caminho dele de novo, enfrentará sua toxina das 1000 tormentas, deixando claro que ele ainda é perigoso se for levado longe demais. Mei então pergunta a Himekawa se ela está bem com a forma como tudo acabou. Himekawa responde que está tudo bem para ela, porque não pretende ser capturada de novo de jeito nenhum. Depois disso, ela se oferece para dar uma carona a Gero e Mei. Os dois ficam chocados e quase entram em pânico quando percebem que vão cavalgar no tubarão de estimação de Himekawa, Chomsky, enquanto voltam. Algum tempo depois, Himekawa visita Aguerra e devolve o quadro de sua mãe. Aguerra e o pai dela ficam felizes e aliviados por tê-lo de volta. Ao mesmo tempo, o fã-clube da Himekawa observa esse momento por uma câmera e se emociona, achando a cena muito comovente. Enquanto isso, Gero fica parado de forma desajeitada em um canto, sem saber o que fazer. Himekawa o chama, porque a guerra
Guerra quer agradecê-lo pessoalmente. Gero vai se aproximando devagar, e enquanto a Guerra agradece, ele começa a ficar emocionado. Himekawa também agradece a Gero por tê-la salvado. Ela admite que quando ouviu pela primeira vez que ele era um mestre dos venenos, presumiu que ele seria frio e sem coração. No entanto, agora ela vê que ele é diferente, o que faz Gero corar levemente. Mei então toma a palavra e diz a Gero que nunca teve a chance de agradecê-lo direito por pagar o tratamento de seu irmão. Ela mostra a ele fotos que o irmão enviou, mostrando o progresso de sua recuperação. Ela expressa o quanto é grata pelo que Gero fez. Mei ressalta que Gero impactou positivamente a vida de muitas pessoas, mesmo que ele não perceba isso. Ela lhe diz que deveria aceitar os elogios que está recebendo. Ouvir tudo isso deixa Gero muito emocionado, e ele sai em silêncio em direção ao banheiro, para colocar tudo para fora. No entanto, antes que possa ficar lá, o fã-clube da Himekawa o chama de volta para discutir o pagamento pelo trabalho. Nesse momento, Himekawa se pronuncia e explica que eles não têm dinheiro suficiente para pagá-lo por seus serviços. Em vez disso, ela diz que está disposta a oferecer qualquer outra coisa como compensação. Ao ouvir isso, Gero fica visivelmente sem jeito. Mei então toma a palavra e sugere que os três saiam para comemorar. Mais tarde naquela noite, Gero e Himekawa se sentam juntos de forma constrangida, esperando Mei chegar. No entanto, Mei decide de propósito não aparecer, porque quer deixar Gero sozinho com Himekawa e ver se algum tipo de conexão ou química pode surgir entre os dois. Ela manda uma mensagem para Gero, dizendo que afinal não vai conseguir ir e que ele terá que se virar sozinho. Quando Gero lê a mensagem, ele quase entra em pânico ao perceber que será apenas ele e Himekawa a noite inteira. Então Himekawa leva Gero a uma convenção de tubarões. Fica bem claro que esse tipo de evento não faz o estilo de Gero, mas Himekawa claramente está se divertindo e aproveitando muito. Depois disso, os dois se sentam para jantar. Enquanto isso, Mei os observa em segredo à distância. No entanto, ela rapidamente percebe que Gero já descobriu que foi ela quem armou tudo isso. Mei se lembra de que anteriormente tinha dito a Gero para sempre elogiar uma garota pelo que ela está vestindo. Mas em vez de fazer isso, Gero comenta de forma desajeitada que o colar de Himekawa parece uma lembrança antiga. Isso deixa tanto Mei quanto Himekawa completamente sem palavras. Gero então tenta várias formas diferentes de iniciar uma conversa com Himekawa, mas todas as tentativas fracassam e ficam mais constrangedoras do que a anterior. Mei observa tudo acontecendo e percebe que a situação está virando um desastre completo. Ela decide que não tem outra escolha a não ser intervir e ajudar. Ela conecta o celular a um monitor próximo e começa a enviar sinais para Gero, guiando-o sobre o que dizer. Ela o incentiva a puxar assunto perguntando a Himekawa sobre a infância dela. O gerente do restaurante percebe o que Mei está fazendo e manda que ela pare, mas ela rapidamente o convence a ficar quieto e deixá-la continuar. De volta à mesa, Himekawa percebe que Gero mal tocou na comida e pergunta sobre isso. Gero explica que por ter sido treinado desde muito novo para se tornar um mestre dos venenos, ele não pode comer com segurança alimentos que não foram preparados por ele mesmo. Ele diz que desde criança sempre cozinhou a própria comida e comeu sozinho. Himekawa diz que entende esse sentimento até certo ponto. Ela explica que também passou a maior parte da infância sozinha. Ela não tinha família e não tinha amigos no orfanato onde cresceu. Um dia, um homem rico que estava perto da morte decidiu adotá-la. No entanto, não foi porque se importava com ela de verdade, mas porque percebeu que não tinha ninguém para herdar sua fortuna e seu legado, e isso o assustou. Por causa disso, ela acabou herdando o nome Himekawa e uma grande fortuna. Ela explica que poderia ter vivido a vida inteira sem nunca precisar trabalhar. No entanto, um dia descobriu uma grande coleção de belas obras de arte escondidas dentro da mansão dele. Quando investigou mais a fundo, descobriu que aquelas obras haviam sido obtidas de forma ilegal. Ela acaba devolvendo todas as obras de arte aos seus verdadeiros donos, e fazer isso consome uma grande parte da fortuna de Himekawa, deixando-a sem dinheiro. Por causa disso, agora ela precisa trabalhar meio período 5 dias por semana, só para conseguir sobreviver. Depois de ouvir isso, Gero se lembra de como foi bom se sentir agradecido pelas pessoas mais cedo. Ele percebe que Himekawa vem fazendo coisas assim a vida inteira. Por causa disso, ele diz a ela que ela é realmente incrível pelo que fez. Ao ouvir isso, Himekawa começa a lacrimejar levemente enquanto olha para ele, porque é a primeira vez que alguém a elogia dessa forma. O clima entre os dois fica mais sério, e Mei faz sinais para Gero, incentivando-o a tomar coragem e pedir Himekawa em namoro. Gero reúne coragem, mas em vez de chamá-la para sair, ele pede para que ela seja sua amiga. Isso surpreende tanto Himekawa quanto Mei. Himekawa ri um pouco e diz que realmente achou que ele ia chamá-la para sair. Gero admite que queria fazer isso, mas explica que eles ainda não se conhecem de verdade. Ele diz que mesmo que talvez tenha causado uma boa impressão antes, existem
lados sombrios dele dos quais não se orgulha e que não quer esconder para sempre. Ele olha seriamente para Himekawa e diz que quer que ela conheça quem ele realmente é. Ele afirma que se depois disso ela ainda puder aceitá-lo por completo, então ele vai chamá-la para sair de forma adequada. Ele acredita que esse é o primeiro passo em direção ao tipo de casamento e futuro que deseja. Mei assiste a tudo isso acontecer e fica completamente sem palavras com o rumo que as coisas tomam. Himekawa entende o que Jero quer dizer. Ela concorda que começar como amigos está tudo bem para ela. No entanto, também diz a ele que conquistar seu coração não vai ser fácil. Depois disso, os dois trocam números e Jero a acompanha até o carro. Antes de Himekawa entrar no carro, ela menciona que já que ele não pode comer comida feita por outras pessoas, espera que da próxima vez ele cozinhe o almoço para os dois. Enquanto ele está ali parado, Mei surge de repente atrás dele e diz que ele recebeu um novo trabalho como guarda-costas da filha única de um poderoso CEO. Jero reage na hora e salta para trás, achando que aceitar esse trabalho seria como trair Himekawa. Mei o corrige e explica que isso não seria traição, porque ele e Himekawa são apenas amigos no momento. Ela também acrescenta que conhecer mais pessoas, especialmente diferentes tipos de garotas, vai ajudá-lo a ganhar mais experiência e a entender melhor os relacionamentos. Jero vê lógica nisso e acaba concordando. Um tempo depois, Jero começa seu trabalho como guarda-costas e assume uma nova missão. Seu trabalho é proteger a filha do CEO, Shiori, enquanto também a acompanha a uma festa universitária, mesmo entendendo perfeitamente que sua responsabilidade é ficar de olho em Shiori o tempo todo e garantir que nada aconteça com ela. Ele começa a ficar um pouco nervoso, porque essa é a primeira vez que ele vai a uma festa universitária. Acontece que Shiori é tão socialmente desajeitada quanto Jero. Ela tem dificuldade para se aproximar das pessoas, puxar conversa e se enturmar com os outros ao seu redor. Por causa disso, muitos dos estudantes na festa começam a pensar que ela é uma esquisita, o que só deixa tudo ainda mais desconfortável para ela. A cena então volta para o momento em que Jero foi apresentado a Shiori pela primeira vez por seu tio, Mitsuhiko. Mitsuhiko explica que quer contratar Jero como guarda-costas de Shiori, que está prestes a começar a universidade nesta primavera. No entanto, ele acredita que seria muito melhor se Jero fizesse o trabalho discretamente e sem chamar muita atenção, para que ninguém suspeitasse que Shiori estava sendo protegida. Mitsuhiko então continua explicando a situação da família com mais detalhes. Ele diz que o pai de Shiori construiu sua enorme empresa do zero, em uma única geração, criando um poderoso império empresarial através do próprio esforço. Infelizmente, ele faleceu no ano passado depois de sofrer com uma doença. Antes de morrer, porém, ele deixou um testamento dizendo que quando Shiori tivesse idade suficiente, ela herdaria a empresa e se tornaria a próxima CEO. Mas essa decisão criou um conflito dentro da família. Mitsuhiko explica que sua irmã mais velha, Futai, acredita que a empresa deveria pertencer a ela em vez disso. Ela rejeita o testamento e está fazendo tudo o que pode para garantir que seja ela quem herde o controle da empresa. Mitsuhiko admite que não sabe exatamente o que Futai está planejando, mas ouviu rumores perturbadores. De acordo com o que ele descobriu, ela pode ter contratado alguém que usa técnicas estranhas e incomuns para assassinar Shiori. Por causa dessa possibilidade, Mitsuhiko diz que não quer correr nem o menor risco com a segurança de Shiori. É por isso que ele escolheu especificamente contratar o principal membro do clã do veneno, acreditando que Jero é a melhor pessoa possível para esse trabalho. Pouco depois disso, Mei chega e entrega a Jero uma carteira de estudante falsa. Ela diz a ele que a partir desse momento sua identidade de disfarce será Oshima, um estudante universitário comum do terceiro ano. Jero aceita esse novo papel sem reclamar muito, e parece perfeitamente tranquilo com isso. Nesse instante, Shiori fala timidamente e diz que uma coisa que ela sempre quis experimentar durante a vida universitária é participar de uma festa com bebidas, como os outros estudantes fazem. Jero rejeita a ideia imediatamente e diz a ela que isso parece perigoso demais. No entanto, Shiori responde fazendo um olhar inocente de cachorrinho pidão. No momento em que Jero vê essa expressão, toda a resistência dele desaparece e ele concorda instantaneamente em deixá-la ir. Na festa com bebidas, chega a hora de todos se apresentarem um por um. Quando chega a vez de Shiori, ela se levanta nervosamente e se apresenta de um jeito rígido e desconfortável. Em vez de ajudá-la a se enturmar, isso só faz todo mundo ali pensar que ela é ainda mais estranha do que já achavam. Em seguida, chega a vez de Jero. Ele decide que essa é sua chance de provar que até mesmo um mestre do veneno pode se tornar a alma da festa. Querendo deixar uma forte impressão, ele se apresenta com confiança e então tenta imediatamente impressionar todo mundo virando 8 copos de cerveja ao mesmo tempo. Mei observa tudo de longe e já consegue perceber que isso vai acabar mal. Depois que Jero termina de beber os 8 copos,
copos, ele contrai o líquido dentro do estômago e então o puxa de volta pela boca no formato de uma cobra, usando um truque com polímero absorvente de água. Ele acredita que essa apresentação pelo menos vai lhe render alguns aplausos ou admiração. Em vez disso, todos que testemunham aquilo ficam completamente enojados e perturbados com o que acabaram de ver. Tentando superar aquele momento constrangedor, um dos estudantes percebe que ainda falta uma última pessoa se apresentar. Então, um cara loiro sentado em silêncio no canto se levanta lentamente. Ele se apresenta calmamente como Naruko e não diz mais nada. O estudante pergunta em que ano ele está e qual curso ele faz, mas Naruko simplesmente responde que nada disso importa. Ele diz que a única coisa que importa é que conseguiu conhecer todos eles naquele momento. Depois de dizer isso, ele se senta de volta tranquilamente. As garotas da festa imediatamente o acham atraente e correm até ele, pedindo seu número de telefone e tentando chamar sua atenção. Ao ver isso acontecer, Jero percebe que existem níveis nesse jogo. Depois que a festa termina, todos voltam para casa. Jero reflete sobre como a noite foi ruim para os dois. Então pergunta a Shiori por que ela se forçou a participar da festa em primeiro lugar. Ele diz que entende que ela está destinada a herdar uma empresa e presume que ela queria melhorar suas habilidades de comunicação, mas ainda está curioso sobre o verdadeiro motivo dela. Shiori explica que querer ir à festa na verdade não tinha nada a ver com a empresa. Ela diz que pouco antes de seu pai falecer, ele lhe disse para parar de ser tão tímida e viver a vida ao máximo, porque a vida é muito mais divertida assim. Ela então diz a Jero e Mei que sabe que tudo o que precisa fazer é dar o primeiro passo, e as pessoas eventualmente vão gostar dela. Mesmo assim, ela não consegue parar de se preocupar e hesitar. Shiori também admite que nunca teve a chance de perguntar ao pai por que ele a escolheu para herdar a empresa. Por causa disso, ela quer se tornar mais forte, melhorar a si mesma e chegar ao ponto em que consiga rir do próprio medo, em vez de ser controlada por ele. Mas Jero rapidamente faz ela cair na real e lembra que ainda existe alguém por aí tentando matá-la. Mesmo depois de dizer isso, ele também fala que ela é livre para fazer o que quiser, porque não importa o que aconteça, ou quão perigosas as coisas fiquem, ele vai protegê-la. Ao ouvir essas palavras dele, Shiori imediatamente fica corada. De longe, Naruko observa os dois em segredo, enquanto faz um relatório para Futai. Isso revela que ele é o assassino que Futai contratou para eliminar Shiori. No dia seguinte, Naruko está tranquilamente aproveitando uma massagem, quando Futai aparece de repente e começa a repreendê-lo por estar demorando demais para se livrar de Shiori. Ela está claramente frustrada, porque a tarefa ainda não foi concluída e continua reclamando com ele. Naruko fica irritado com a implicância constante dela, então usa sua habilidade especial para interromper o processo de pensamento de Futai. Quando a mente dela se acalma e ela volta a ficar tranquila, ele casualmente diz que vai cuidar de tudo pessoalmente. Mais tarde naquela tarde, durante a aula, Mei não entende por que Jero está sequer se dando ao trabalho de prestar atenção na lição, já que ele não é realmente um aluno de verdade. Jero simplesmente diz que está achando a experiência divertida, porque tudo sobre essa vida escolar ainda é completamente novo para ele. Do lado de fora da sala, Naruko é visto meditando com foco intenso. Depois de um tempo, ele ativa sua técnica sonora, que cria uma série de ressonâncias de alta frequência. As ondas se espalham pela área e fazem a sala inteira experimentar uma gravidade extrema, forçando a cabeça de todos contra as mesas por causa da pressão. Ao mesmo tempo, parte do teto da sala de aula se quebra de repente e começa a cair diretamente em direção a Shiori. Sem perder um segundo, Jero injeta em si mesmo seu veneno de aprimoramento, que aumenta muito suas capacidades físicas. Com o corpo fortalecido, ele avança rapidamente e consegue salvar Shiori no último segundo, antes que os destroços pudessem esmagá-la. Naruko observa isso do lado de fora e fica surpreso por Jero ter conseguido proteger Shiori mesmo em condições tão terríveis e desfavoráveis. Ele se lembra de que pouco antes de Jero entrar em ação, ele injetou em si mesmo algum tipo de substância que melhorou instantaneamente seu corpo e seus movimentos. Naruko conclui que apenas alguém extremamente habilidoso conseguiria fazer algo assim com tanta eficiência. Por causa disso, ele acredita que a única pessoa capaz de fazer uma coisa dessas só pode ser um mestre do veneno. Ao mesmo tempo, Jero examina cuidadosamente o estranho ataque realizado contra a sala de aula. Depois de pensar melhor, ele chega à conclusão de que o único tipo de pessoa capaz de causar um ataque assim seria um mestre do som. Depois disso, eles se reagrupam no corredor, e Jero informa a Shiori que o que acabou de acontecer foi claramente uma tentativa de matá-la. Mei ouve isso e imediatamente começa a se perguntar se deveriam cancelar a viagem de acampamento por motivos de segurança. Jero diz que essa decisão provavelmente vai depender do que Mitsuhiko quer, embora no fundo ele presuma que Mitsuhiko provavelmente se recusará a deixar a viagem acontecer depois de um ataque tão perigoso. No entanto,
para sua surpresa, quando Shiori pergunta sobre isso, Mitsuhiko acaba concordando em deixá-la ir. Ele diz que ela estava ansiosa por essa viagem de acampamento há muito tempo, então não quer tirar isso dela agora. Mas assim que eles vão embora, o que eles não percebem é que Mitsuhiko está sendo controlado pela técnica de Naruko. Poucos momentos depois, todos entram no ônibus e se preparam para partir. Enquanto anda de ônibus, Jero pensa cuidadosamente sobre o assassino que está mirando em Shiori e percebe que, se realmente quiser resolver esse problema, vai precisar confrontar o assassino diretamente em vez de apenas reagir aos ataques. Pouco depois, eles chegam ao local do acampamento. No momento em que chegam lá, Jero imediatamente começa a tentar impressionar algumas das garotas, mostrando suas habilidades culinárias. Sua comida e sua confiança começam a chamar bastante a atenção do grupo. Ao mesmo tempo, Shiori está tendo dificuldade para conhecer alguém ou entrar nas conversas durante o evento, então começa a pensar em uma forma de chamar um pouco de atenção para si mesma. É então que ela tem a ideia de se fantasiar e apresentar alguns truques de mágica legais e engraçados para todo mundo. Sua pequena apresentação acaba agradando o público, e os estudantes ao redor dela começam a se divertir e a prestar atenção nela. No fim do dia, Jero elogia Shiori por ter se saído tão bem na apresentação dos truques de mágica. Shiori explica timidamente que aquilo era apenas uma pequena habilidade que ela aprendeu por estar próxima do mundo dos negócios de seu pai. Mas nesse instante, um dos estudantes de repente se manifesta e pergunta a todos se eles já ouviram falar da maldição de Chladni. Fica claro que ninguém entende a história, então ele começa a explicá-la. Ele diz que este lugar costumava ser uma vila, e os moradores faziam oferendas à divindade próxima até a Segunda Guerra Mundial. Segundo a lenda, uma vez a cada 2 anos. Sempre que as colheitas fracassavam, os moradores escolhiam a criança mais nova da vila e a trancavam dentro de um santuário próximo como sacrifício. Ele continua dizendo que depois da guerra, eles abandonaram esses costumes. No entanto, por algum motivo desconhecido, uma série de desastres naturais atingiu a vila. Embora quase 1000 pessoas já tenham vivido ali, não demorou muito até que todas elas fossem exterminadas. O grupo fica tenso ouvindo a história, mas então acaba sendo revelado que tudo não passava de uma história assustadora, que o estudante inventou na hora. Então todos relaxam e voltam a se soltar. Depois disso, as garotas decidem jogar um jogo juntas e começam a se perguntar onde Naruko está, já que ninguém o vê há um bom tempo. Enquanto isso, Naruko, na verdade, está se movendo rápida e profundamente pela floresta. Ele já terminou de preparar várias armadilhas feitas especificamente para Shiori, e só pela expressão em seu rosto fica óbvio que ele está completamente confiante de que sairá por cima. Enquanto isso, o grupo decide se divertir ainda mais junto, indo até um santuário assustador. Para deixar tudo mais emocionante, eles montam um ponto de fotos ao longo do caminho, para poderem tirar fotos e guardar a lembrança. Depois de chegarem, eles se dividem em grupos menores, e Jero acaba caminhando com Shiori. Enquanto seguem em frente, Jero se lembra do que Mei lhe disse mais cedo. Ela explicou que era possível fazer uma garota pensar que gostava de você ao colocá-la em uma situação assustadora, fazendo com que seu coração acelerado parecesse amor. Jero entendeu o que ela quis dizer, mas ficou desconfortável com o quanto ela parecia gostar da ideia. Enquanto caminham, Shiori começa a pedir desculpas a Jero por ter ido à festa. Ela diz que se tivesse simplesmente ficado em casa, o trabalho dele teria sido muito mais fácil, e ele não teria precisado ir até ali e lidar com tudo aquilo. Jero diz a ela para não se preocupar com isso. Ele explica que um lugar como aquele, na verdade, reduz os tipos de ataques que eles poderiam enfrentar, o que torna as coisas um pouco mais seguras de certa forma. Então ele pede que ela prometa uma coisa. Ele diz para ela fazer o possível para se divertir. Momentos como aquele não acontecem com frequência, e ele acredita que seria um desperdício deixar o medo estragar tudo, mesmo que alguém esteja tentando matá-la. Ao ouvir isso, Shiori fica emocionada. Então ela decide registrar a lembrança, pegando seu bastão de selfie e tirando uma foto com ele. Depois de tirar a foto, ela olha para a imagem e fica paralisada de choque. O rosto de Jero na foto parece um espírito estranho. Confusa, ela rapidamente olha ao redor e percebe que Jero não está mais ao seu lado. O pânico toma conta dela e ela começa a correr, tentando encontrá-lo. Depois de um momento, ela o vê parado perto de um tronco. Mas quando ele se vira, seu corpo começa a se transformar em um espírito sombrio e sobrenatural. A criatura então começa a persegui-la, mas ela consegue escapar por um tempo e se tranca em um prédio próximo. De alguma forma, o espírito consegue aparecer novamente bem na frente de Shiori, bloqueando completamente seu caminho, e começa a caminhar lentamente em sua direção, passo a passo, fazendo-a ficar ainda mais apavorada do que antes. Assim que ele chega perto o suficiente, uma luz de repente ilumina seu rosto, revelando que se trata do pai dela. Isso a deixa completamente confusa, porque ela sabe com certeza
certeza que seu pai está morto e não deveria estar ali, parado diante dela. Suas pernas fraquejam com o choque e ela cai no chão. Então seu pai se senta calmamente no chão à sua frente, agindo como se nada estivesse errado, e oferece uma bebida a ela de um jeito muito casual. Shiori, ainda confusa, pergunta como ela sequer consegue falar com ele naquele momento. Em resposta, seu pai explica que ela está atualmente pairando entre a vida e a morte, existindo em um estado estranho como uma oferenda ao Lord Chladni. Ao ouvir isso, Shiori rapidamente aproveita a chance para perguntar algo que estava em sua mente há muito tempo. Ela pergunta por que ele a escolheu para ser a sucessora da empresa em primeiro lugar. No entanto, antes que ele possa lhe dar uma resposta adequada, seu rosto de repente se divide em dois, e outro rosto surge de dentro dele. Esse novo rosto fala em um tom mais frio e diz a ela que se arrepende profundamente de tê-la escolhido como sucessora. Essas palavras atingem Shiori com força e partem seu coração instantaneamente. Antes que ela consiga sequer reagir direito, um desenho vermelho se espalha por seus olhos, mostrando que ela está sendo submetida a uma lavagem cerebral e perdendo o controle dos próprios pensamentos. A figura continua falando, dizendo a Shiori que ela sempre será um fracasso aos olhos dele e que nunca corresponderá às suas expectativas. Então ele direciona a atenção dela para uma corda próxima e diz que seria melhor ela simplesmente acabar com sua vida miserável usando a corda. Sob a influência da manipulação dele, Shiori gradualmente começa a acreditar em suas palavras e cai em um estado perigosamente sem esperança. Nesse ponto fica claro que o pai que ela viu antes não era real, mas na verdade o mesmo espírito de antes, que havia assumido a aparência dele para enganá-la. Pouco antes de ela seguir em frente com aquilo, Shiori de repente se lembra de um momento de seu passado em que foi capaz de fazer as pessoas felizes. Essa lembrança lhe dá uma explosão de emoção, e ela diz em voz alta que quer ser capaz de fazer aquilo de novo, e fazer as pessoas sorrirem com mais frequência. Agindo com base nesse sentimento, ela de repente corre em direção a um conjunto de portas próximo, e salta de um penhasco sem pensar direito. Quase imediatamente depois de pular, ela percebe o quão burra foi aquela decisão enquanto começa a cair direto para baixo. Enquanto está caindo, ela começa a pensar em todas as pessoas que a protegeram e a ajudaram, e percebe que, se morrer ali, estará decepcionando todas elas. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, ela rapidamente coloca a mão dentro da mochila e puxa seu guarda-chuva. Por um breve momento ele consegue desacelerar um pouco sua queda, dando a ela um pouco de esperança, mas pouco depois o guarda-chuva se despedaça, deixando-a cair novamente sem nada para detê-la. Logo antes de ela virar uma panqueca, Jero aparece de repente no último segundo. Ele rapidamente joga uma camada de polímero absorvente de água embaixo deles, e então salta para pegá-la, pousando em segurança sobre ele. Shiori olha para Jero e se sente genuinamente aliviada e feliz por ele ter vindo salvá-la a tempo. Enquanto isso, Jero percebe rapidamente exatamente o que o assassino esteve tentando fazer esse tempo todo. Eles não podem matar Shiori diretamente, porque isso imediatamente os tornaria suspeitos. Então, em vez disso, estão tentando criar uma situação em que pareça que Shiori tirou a própria vida, ou morreu no que parece ser um acidente. Pouco depois dessa conclusão, Naruko chega ao local com um sorriso calmo e convencido no rosto. Jero comenta sobre o quão inteligente foi o truque de Naruko, reconhecendo que funcionou perfeitamente. Ele explica que no momento em que Shiori tirou aquela foto no ponto de fotos, Naruko usou um ataque de onda de choque contra ele, bagunçando seu senso de direção e separando-o de Shiori, tornando mais fácil atacá-la sozinha. Jero então diz a Shiori que eles não podem lutar contra Naruko daquela posição, e que precisam fugir o mais rápido possível. No entanto, Shiori diz a ele que nem consegue ficar de pé direito agora, porque seus joelhos cederam completamente depois de tudo o que acabou de acontecer. Sem outra escolha, ela se enrola desajeitadamente em Jero para se apoiar, o que faz ele corar levemente por causa da proximidade repentina. Jero então pega uma dose de seu soro de aprimoramento e a injeta em si mesmo para aumentar sua capacidade, e logo depois disso começa a correr para dentro da floresta, carregando Shiori com ele. Apesar de tudo isso, Naruko não parece nem um pouco incomodado. Em vez disso, ele calmamente puxa uma cadeira de massagem, se senta confortavelmente e começa a relaxar, como se não estivesse com pressa alguma. Enquanto Jero e Shiori se movem pela floresta, Naruko usa sua habilidade de sussurro mental para interferir nos pensamentos deles e perturbar suas mentes à distância. Jero percebe rapidamente o que está acontecendo e imediatamente entrega a Shiori um par de protetores de ouvido, dizendo para ela usá-los para bloquear o som. No entanto, Shiori diz a ele que já tem algo melhor. Ela tira um par de fones fofos com cancelamento de ruído. Ela coloca um em si mesma e entrega o outro para Jero, permitindo que ambos bloqueiem completamente o barulho externo. Porém, Naruko diz a eles que tentar bloquear o som foi na verdade o maior erro deles. Ele explica que quando o som
continua se acumulando sem ser liberado, torna-se poderoso o suficiente para rasgar a própria pele. Quase imediatamente, um dos ataques sonoros avança na direção de Gero, mas ele reage rápido e consegue desviar com um movimento preciso, o que surpreende Naruko por um breve instante. Mesmo assim, Naruko rapidamente se acalma, porque sabe que Gero nunca foi o verdadeiro alvo desde o começo. Nesse momento, os olhos de Shiori são cobertos novamente pelo mesmo desenho vermelho, mostrando que sua mente foi tomada mais uma vez. Sem aviso, ela pula de Gero e começa a correr sozinha para o fundo da floresta. Depois de correr por um tempo, ela para de repente ao começar a ver uma alucinação se formando diante dela. A figura assume a forma de seu tio Mitsuhiko. Ele olha friamente para ela e diz que a vê como nada além de um fardo, alguém que só causa problemas. Suas palavras a ferem profundamente, e seu coração começa a se partir sob o peso delas. Na realidade, é Naruko falando por meio da alucinação, usando a dor dela contra ela. Justamente quando a situação piora, Gero aparece de repente do nada e chuta o falso Mitsuhiko no rosto com força, destruindo a ilusão instantaneamente. Sem perder tempo, ele se vira para Shiori e usa uma toxina para fazê-la dormir, sabendo que ela continuar acordada naquele estado só causaria ainda mais danos a ela. Naruko observa tudo isso de longe e não fica surpreso. Ele admite para si mesmo que alguém como Gero, que é habilidoso com venenos, seria capaz de superar suas táticas de alucinação. Gero então fala em voz alta na direção de Naruko, deixando claro que entende como suas habilidades funcionam. Ele explica que as ilusões e a lavagem cerebral de Naruko alcançam profundamente a mente de uma pessoa e puxam suas lembranças mais dolorosas e traumáticas, transformando-as em armas contra ela. Ele reconhece que isso torna Shiori um alvo fácil, mas também deixa claro que Naruko está subestimando-a. Gero afirma com firmeza que Shiori é mais forte do que ele pensa, e que ela será capaz de superar isso. Ao mesmo tempo, Mei está se movendo pela área enquanto rastreia Gero e Shiori. Eventualmente, ela pula uma cerca próxima e os avista, mas é pega de surpresa pela posição em que Shiori está enrolada em Gero. Deixando isso de lado, Gero rapidamente diz a Mei para levar Shiori e colocá-la em segurança o mais rápido possível. Ele entende que, considerando como a situação se desenrolou até agora, Naruko já deve estar pensando em uma nova forma de matá-lo, especialmente porque seus planos já falharam 2 vezes. Por causa disso, Gero decide que vai lidar com Naruko pessoalmente. Enquanto isso, Naruko está pensando exatamente como Gero esperava. Ele planeja matar Gero primeiro e depois ir atrás de Shiori, e até parece animado com a ideia. Naruko analisa a situação e percebe que as agulhas envenenadas de Gero não serão eficazes se ele não conseguir chegar perto o suficiente para usá-las. Por causa disso, fica curioso para saber o que Gero pretende fazer agora, especialmente já que está se certificando de manter distância o tempo todo. Gero de repente avança para dentro da floresta, movendo-se rapidamente enquanto tenta cortar os fios de armadilha escondidos de Naruko, usando seu líquido venenoso. No entanto, quando o líquido entra em contato, ele fica chocado ao ver que não funciona de jeito nenhum, e em vez disso, simplesmente ricocheteia nos fios sem cortá-los. Naruko explica que seus fios vibram em uma velocidade extremamente alta, então não há como nenhum líquido tocá-los ou afetá-los direito. Por causa disso, o líquido venenoso de Gero não consegue cortá-los de jeito nenhum. Depois de dizer isso, Naruko decide que está na hora de acabar com tudo. Ele usa sua técnica de linhagem modificada e invoca um golem espiritual gigante, que aparece imediatamente e começa a atacar Gero sem hesitar. Gero reage rapidamente e consegue desviar dos ataques do golem, evitando ser esmagado. No entanto, no meio da luta, Naruko de repente estremece em choque. Ele percebe que algo está errado, porque seu golem parou de se mover de repente. Confuso, ele imediatamente salta para fora de seu barril de banho e começa a correr em direção ao local. Aquela situação não faz sentido para ele, porque ele não sentiu nenhum de seus fios sendo cortado ou perturbado. Quando Naruko finalmente chega à cena, ele vê o que aconteceu. O golem foi completamente imobilizado por cipós grossos e galhos de árvores que se enrolaram com força ao redor de seu corpo. Então Gero explica calmamente que usou um tipo especial de remédio vegetal que faz a vegetação ao redor crescer de forma rápida e descontrolada. Ele aponta que a técnica de Naruko tem uma fraqueza, como as árvores e plantas estão crescendo tão depressa. Naruko não consegue tocar notas precisas em seus fios, o que atrapalha seu controle. Mesmo depois de ouvir isso, Naruko não entra em pânico. Em vez disso, ele explica calmamente que o medo sempre existe no fundo da mente das pessoas, esperando em silêncio. Ele diz que já viu esses medos escondidos dentro dos outros, e tudo o que precisa fazer é fazê-los crescer ainda mais fortes. Pouco depois disso, os estudantes do passeio notam o golem gigante à distância,
distância, e imediatamente ficam aterrorizados com o que vem. Essa onda repentina de medo é exatamente o que Naruko precisa. Ele a usa para assumir o controle das mentes deles, e fazê-los acreditar na maldição de Chladni. O líder do passeio de repente se manifesta e declara que eles devem oferecer uma criança como sacrifício para acalmar a ira de Chladni. Como não há nenhuma criança de verdade com eles, eles decidem que a pessoa mais jovem presente será usada no lugar. Então os estudantes começam a pegar suas identidades e a verificar suas datas de nascimento, um por um. Rapidamente fica claro que Shiori é a mais jovem entre eles. Assim que percebem isso, Shiori e Mei imediatamente começam a fugir do grupo. Os outros estudantes, agora sob o controle de Naruko, começam a gritar para que elas voltem, insistindo que sacrificar Shiori é a única maneira de apaziguar Chladni. Enquanto isso, mais fundo na floresta, Naruko corta calmamente um pouco de madeira e usa seus fios para formar rapidamente um violino. Ao ver isso, Gero imediatamente se prepara, porque consegue perceber que Naruko está prestes a usar seu incremento de linhagem modificada. Esse foi o final do 5º episódio. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 6, e assista ao próximo vídeo na tela.